Quantas vezes, só nessa semana, alguém te tirou do sério? Talvez um comentário fora de hora, um olhar atravessado, uma resposta seca, ou simplesmente aquela atitude repetida que parece feita para te provocar. A verdade é que as pessoas ao nosso redor nos afetam. Mesmo quando tentamos manter o controle, há algo em certas atitudes que toca pontos sensíveis. Nos sentimos desrespeitados, ignorados ou injustiçados. E aí vem a raiva, a irritação, aquela necessidade de responder, de se defender, de provar algo. E quando vemos, já estamos presos de novo no jogo da reatividade. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de sair desse ciclo? E se eu te mostrasse que, através da filosofia estoica, é possível nunca mais se incomodar com ninguém? Isso mesmo. Não estamos falando aqui de se tornar frio, apático ou indiferente, mas de desenvolver uma força interior tão profunda, tão centrada, que nenhuma palavra alheia, nenhuma provocação ou crítica seja capaz de te desestabilizar. Esse é um dos maiores poderes que o estoicismo pode te oferecer. E não é mágica, é treino, é disciplina da mente, é clareza sobre o que está sob seu controle e o que não está. Marco Aurélio enfrentava senadores corruptos, traidores dentro do próprio império, e mesmo assim escrevia, calmamente, que não devemos nos deixar levar pelas falhas dos outros. Epíteto foi escravizado, sofreu violências, humilhações, e mesmo assim ensinava seus alunos a não odiar ninguém. Por quê? Porque ambos descobriram o que nós ainda estamos aprendendo: que ninguém tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder. Hoje, você vai aprender como cultivar essa mentalidade, como construir um escudo emocional invisível, como parar de permitir que o comportamento alheio determine o seu humor. Vamos falar sobre perspectiva, sobre o papel da razão, sobre os mecanismos que os estoicos usavam para manter a calma diante de ofensas, e sobre como praticar diariamente a liberdade interior. Ao final deste vídeo, você não será o mesmo. Você poderá olhar para alguém que antes te irritava profundamente e simplesmente sorrir por dentro, com leveza, com dignidade, com liberdade. E no final, vamos revelar uma prática milenar, usada por Sêneca e por muitos discípulos de Epíteto, que é capaz de remover completamente o gatilho emocional que você sente diante de qualquer pessoa. Fique comigo até o fim e descubra como nunca mais ser refém da irritação. Por que nos irritamos? Essa pergunta parece simples, mas a resposta é muito mais profunda do que aparenta. A maioria das pessoas acredita que a raiva surge por causa do que os outros fazem. Mas os estoicos nos mostram algo surpreendente. Não é o que o outro faz, é o que você espera que ele faça. A frustração não nasce da realidade, ela nasce da expectativa. Epíteto dizia: se você espera que as pessoas sejam racionais, se prepare para se decepcionar. As pessoas vão errar, vão mentir, vão agir com egoísmo, vão falar sem pensar. E nenhuma dessas ações tem qualquer controle seu. O que você pode controlar é o seguinte pensamento: eu não esperava que fosse diferente. Essa simples mudança interna neutraliza o impacto emocional. Por quê? Se você não exige perfeição do outro, você também não se sente pessoalmente atingido quando ele falha. A raiva precisa de duas coisas para existir: um gatilho externo e uma permissão interna. O estoico treina exatamente isso: remover a permissão. Agora pense comigo. Você já se irritou com uma criança de 2 anos que gritou ou chorou no mercado? Provavelmente não, porque você entende que ela não tem maturidade. Você não espera dela autocontrole, logo, não se ofende. Mas por que você se irrita quando um adulto se comporta mal? Porque você esperava mais dele. Você projetou um ideal, criou uma expectativa, e quando ela foi quebrada, sentiu raiva. Epíteto nos ensina que isso é ilógico, porque não podemos esperar sabedoria de quem ainda não alcançou sabedoria. Não podemos esperar virtude de quem não cultiva a virtude. Logo,
O primeiro princípio para não se incomodar com ninguém é: não exija do outro aquilo que ele não está pronto para oferecer. Esse princípio liberta, porque quando alguém age de forma tola, você já esperava isso. Você observa, mas não se ofende. Você percebe, mas não reage. Você se mantém em paz. Agora vamos dar um passo adiante. Você não apenas neutraliza a expectativa, mas passa a ver o erro alheio como um lembrete do seu próprio compromisso com a virtude. Marco Aurélio dizia: quando um homem peça, ele está prejudicando a si mesmo, porque você também se prejudicaria, sentindo raiva dele. Reflita sobre isso. O outro já está perdido em sua ignorância, porque você se perderia junto. A raiva é como uma chama. Ela começa com o erro do outro, mas se torna um incêndio dentro de você. Quando você responde com ódio, com impaciência, com vingança, você se torna cúmplice do desequilíbrio. Você entrega seu estado interior nas mãos de alguém que nem mesmo sabe lidar com a própria mente. O estoico faz diferente. Ele se torna um observador da loucura alheia e permanece calmo, como o mar profundo que não se agita com o vento da superfície. Agora, talvez você esteja pensando: mas e quando alguém me ofende diretamente, quando a crítica é pessoal? Esse é o próximo passo da nossa jornada. E Sêneca responde com maestria: se aquilo que te disseram é verdade, corrija-se. Se for mentira, ignore. Essa frase é um manual completo de autocontrole. Se alguém te chama de preguiçoso e você percebe que realmente tem procrastinado, a crítica é um presente. Use-a para crescer. Agradeça silenciosamente, mesmo que tenha vindo de alguém tóxico. Mas se a acusação é absurda, se é injusta, se não tem fundamento, então por que se importar? Você responderia a um bêbado na rua te chamando de astronauta? Você discutiria com um papagaio que grita palavras sem sentido? Não, você ignora, porque sabe que aquilo não te define. Assim também deve ser com qualquer ataque injusto. Ele só te atinge se você se identificar com ele. Neste primeiro conteúdo, você aprendeu os pilares fundamentais para nunca mais se irritar com ninguém. A irritação nasce da expectativa. A expectativa nasce da ilusão de controle. Quando você aceita que os outros são imperfeitos, você se liberta. Quando alguém te ofende, usa a razão como filtro, verdade ou mentira. E, acima de tudo, lembre-se, a paz é uma escolha interna e ela não depende do comportamento alheio. Esses ensinamentos podem parecer simples, mas são revolucionários. Se aplicados com consistência, eles mudam completamente sua forma de interagir com o mundo. Agora que você já compreende que a raiz da irritação está dentro de você, na expectativa, no apego e na ilusão de controle, chegou o momento de ir além da reflexão e aplicar técnicas concretas, estratégias mentais que os próprios estoicos praticavam no dia a dia, para manter sua paz mesmo diante das pessoas mais difíceis. A primeira técnica é chamada de reversão da perspectiva. Quando alguém te trata mal, a primeira reação instintiva é pensar: essa pessoa está me atacando, ela me desrespeitou, ela está contra mim. Mas o estoico treina o olhar inverso. Ele se pergunta: por que ela está agindo assim? E mais importante, o que isso revela sobre ela e não sobre mim? Talvez a pessoa esteja com medo. Talvez esteja projetando suas próprias inseguranças. Talvez ela esteja sofrendo silenciosamente e você foi apenas o alvo mais próximo. Quando você muda o foco da acusação para a investigação, a raiva se dissolve e nasce a compaixão, ou, no mínimo, o desinteresse. Marco Aurélio anotava em seu diário: quando alguém pecar contra você, reflita, ele agiria diferente se soubesse o que você sabe. Esse tipo de mentalidade não justifica o erro do outro, mas impede que você entre em combustão junto com ele. A segunda técnica é a visualização negativa. Essa técnica é simples, mas extremamente poderosa. Antes de entrar em uma reunião,
em um ambiente com familiares difíceis ou mesmo antes de abrir suas redes sociais. Pare por um momento e imagine que você será criticado, que alguém vai tentar te desrespeitar, que algo desagradável pode acontecer. Por quê? Porque ao se antecipar mentalmente aos desconfortos, você treina sua mente a não se surpreender com eles. E quando você espera por algo, mesmo que negativo, você lida com mais frieza, com mais estratégia, com mais controle. Epíteto dizia: diga a si mesmo, desde o início, hoje encontrarei intrometidos, ingratos, insolentes, desonestos, invejosos e arrogantes. Tudo isso acontece com eles por ignorância do bem e do mal. Ao visualizar isso logo pela manhã, você não apenas se blinda emocionalmente, você também entra nos ambientes mais preparado, mais centrado, mais estoico. A terceira técnica é chamada de dissociação da identidade. Essa prática estoica consiste em criar uma pequena separação entre o que você é e o que você sente. Ou seja, entender que sua emoção é apenas um fenômeno, mas não é você. Por exemplo, quando você sente raiva de alguém, ao invés de dizer, eu estou com raiva, você diz para si, a raiva está presente em mim agora, mas ela não me define. Essa simples mudança linguística e mental muda completamente a forma como você se comporta, porque você para de se identificar com a emoção e começa a observá-la, a controlá-la, a dissolvê-la. É como se você fosse o céu e a emoção apenas uma nuvem passando. Ela está ali, mas não é o todo. Ela vem e também vai. E quanto mais você pratica essa dissociação, mais difícil se torna para qualquer pessoa te desequilibrar. Sêneca dizia: nenhuma pessoa tem o poder de nos perturbar a menos que concedamos esse poder a ela. Quando você entende que nem a raiva, nem o ressentimento, nem a ofensa te pertencem por essência, você se liberta. Essas três técnicas, reversão da perspectiva, visualização negativa e dissociação da identidade, formam um escudo interno, uma armadura invisível que te acompanha em todos os relacionamentos. Com o tempo, você vai perceber que as pessoas continuam sendo como são, mas você não reage mais como antes. Você observa, respira e segue. Chegamos agora à parte mais transformadora deste conteúdo. Você já compreendeu a raiz da irritação, aprendeu a mudar sua perspectiva sobre os outros, descobriu três técnicas estoicas para se proteger emocionalmente. Mas ainda falta uma coisa: a resposta imediata, o momento exato em que a irritação tenta invadir sua mente, aquele instante em que seu coração acelera, seu rosto esquenta, sua mandíbula trava, e tudo dentro de você pede por uma reação. É nesse instante que a maioria das pessoas perde controle, mas o estoico responde com lucidez, porque ele treinou o que os estoicos chamavam de pausa racional. Essa é a técnica mais poderosa que você pode usar, e ela é simples. Antes de reagir a qualquer estímulo que te incomoda, você pausa por 3 segundos, respira e repete mentalmente uma pergunta. A pergunta é: o que depende de mim neste momento? Essa pergunta é uma chave. Ela desliga o modo automático e acende o modo consciente. Porque quando você faz essa pergunta, você força sua mente a sair da emoção e entrar na razão. Você não é mais uma vítima do impulso. Você é um comandante do próprio comportamento. Imagine isso. Alguém te ofende. Você sente o impulso de responder, de atacar, de provar que está certo. Mas você pausa, respira e se pergunta: isso depende de mim? Essa pessoa está sob meu controle? O que eu posso fazer de útil agora? E quase sempre a resposta será: não vale a pena. Não é meu problema. Eu posso manter a calma. Essa pausa de 3 segundos pode salvar relacionamentos, salvar sua paz e, principalmente, manter você alinhado com seus princípios. Epíteto nos lembra: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade.
O estoico vive nesse espaço. É ali que está a sua força, sua sabedoria, sua paz. Mas essa técnica não funciona se você só ouvir sobre ela. Ela precisa ser treinada todos os dias. Comece pequeno. Alguém te corta no trânsito. Pausa. Recebe uma mensagem rude. Pausa. Alguém discorda de você. Pausa. Treine a pausa racional como um músculo. E logo ela será automática, natural, poderosa e, com o tempo, você perceberá algo extraordinário. As pessoas continuarão errando. Continuarão sendo rudes, distraídas, impulsivas. Mas você não será mais atingido por isso, porque você se tornou inatingível. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Não é viver isolado, nem evitar conflitos a qualquer custo, mas sim manter-se inabalável em meio ao caos. Responder com consciência, com dignidade, com sabedoria. Com essa prática, somada às anteriores, você está construindo algo valioso. Um escudo mental que nenhuma palavra alheia pode atravessar. Uma fortaleza emocional que não se abala por qualquer vento. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você, porque a maioria não quer encarar a própria irritação. Não quer aceitar que a raiva é uma escolha, que a ofensa é uma permissão, e que o desequilíbrio vem de dentro. Mas você ficou, refletiu, se aprofundou, e agora carrega ferramentas que muitos jamais vão conhecer. Você aprendeu que o problema não é o que os outros fazem, mas o que você espera que eles façam. Aprendeu que a raiva nasce da expectativa e que a paz começa com o abandono dessa exigência. Você entendeu que reagir é instintivo, mas escolher como reagir é liberdade, e que essa liberdade se conquista com técnica, com presença, com razão. Você agora conhece a reversão da perspectiva, a visualização negativa, a dissociação da identidade emocional e, acima de tudo, a pausa racional. Esse pequeno espaço de 3 segundos onde mora o seu verdadeiro poder. Se você aplicar isso na prática, a sua vida muda, seus relacionamentos mudam, sua autoestima se fortalece, sua visão do mundo se eleva. O estoicismo não é apenas filosofia, é prática de vida. É um chamado para sair da reatividade e entrar na maestria interior. E agora, eu te convido a agir. Nos comentários, escreva: hoje eu escolho não me incomodar com ninguém. Declare esse compromisso com você mesmo e compartilhe nos comentários qual técnica estoica mais te impactou neste vídeo. Seu relato pode fortalecer outras pessoas. Se esse conteúdo fez sentido, curta este vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas que precisam dessa sabedoria. E se ainda não se inscreveu no canal Estoico Hoje, agora é a hora. Aqui, toda semana, você encontra ferramentas para desenvolver sua mente, fortalecer sua alma e viver com propósito e clareza. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com alguém que vive se irritando com tudo. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Nos próximos episódios, vamos mergulhar ainda mais fundo na mente estoica. Mostrar como cultivar serenidade no caos. Como manter o foco diante do medo. E como viver com equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E antes de encerrar, deixo com você uma citação que pode, sozinha, mudar sua forma de viver. Lembre-se, não é a pessoa que te ofende, é você que escolhe se ofender. Epíteto. Respire isso, grave isso e viva isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja firme, seja calmo, seja estoico hoje.